Te seguirei até o fim. Te seguirei. Aleluia, Te aleluia. Te seguiremos até o fim, Senhor. Até o fim. A nossa vida é sua, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, por essa noite. Nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor criou. E nós nos alegramos nele, porque, Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer essa noite, Pai. Sairemos daqui completamente transformados, Senhor, pela sua palavra. E nós acolhemos a sua palavra no nosso coração, Pai. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos, Pai, te adorando, te bendizendo ao Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Aleluia. Tudo vai bem com vocês? Sejam bem-vindos à Quinta do Poder. Grandes coisas o Senhor vai fazer essa noite. Nós vamos receber uma palavra poderosa. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos para dar a vocês. Lembrando que o nosso discipulado já começou. Amanhã, às 19 horas, nós temos aula. Se você não fez a sua inscrição e ficou pensando, então eu só posso me inscrever no próximo discipulado. Não, você pode se inscrever agora. Você faz as matérias que ainda tem. No próximo discipulado, você completa, tá bom? Então, para quem já está inscrito, amanhã tem aula às 19 horas. Para quem ainda não se inscreveu no discipulado, para se tornar um membro oficial da nossa igreja, você ainda pode se inscrever e assistir a aula a partir de amanhã. No próximo, você completa as matérias que vão ficar faltando. Amém? Outro aviso que eu tenho para dar para vocês é que o maior centro de treinamento bíblico do mundo está com as matrículas abertas para 2023. Com a divulgação do Rema esse ano é sobre experimentar o poder da palavra da fé. Olha, o Rema, ele transforma todas as nossas vidas. Por quê? Porque a palavra, ela vai produzir os resultados na sua vida. Você vai aprender aqui no Rema, em sala de aula, em como colocar em prática a palavra, aprender a palavra de Deus, se aperfeiçoar como cristão, aperfeiçoar o seu serviço como filho de Deus. Eu só digo uma coisa para você, a sua vida vai ser impactada em todas as áreas. Amém? E as matrículas estão abertas com 15% de desconto. Você não pode perder essa oportunidade, uma oportunidade única de você fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo e do maior centro de treinamento bíblico do mundo. E que bênção, queridos. Nós muitas vezes recebemos mensagens de pessoas de outras cidades que queriam fazer o Rema. E que grande honra é para nós termos uma unidade do Rema aqui em Teresina. Então, você que ainda não fez, esse é o seu ano de experimentar o poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Outro aviso que eu tenho para dar a vocês e relembrar é a respeito do casamento coletivo que vai acontecer no dia 11 de março. Você pode passar no balcão de informações lá na nossa secretaria da igreja e você tirar todas as suas dúvidas e se inscrever. Amém? Não perde essa oportunidade também, tá bom? Eu gostaria de conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio à nossa igreja e é a primeira vez que você está vindo no nosso culto, na nossa igreja. Eu queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a você, porque eu estou lhe vendo bem, mas para que toda a nossa igreja lhe veja, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Amém? É uma grande honra receber você aqui conosco. Eu não sei se você congrega em outra igreja. Se você congrega, mande um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Tá bom? Mas se você não congrega, vem congregar com a gente aqui, certamente. É um excelente lugar para você receber a palavra. Os nossos irmãos podem cumprimentar a nossa visitante. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Seja muito bem-vinda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia.
Vocês estão animados, gente? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Por gentileza, abra sua Bíblia para nós falarmos sobre esse momento tão importante, tão precioso e tão alegre para nós, tá bom? É motivo de alegria a gente vir trazer os nossos dízimos, isso, e as nossas ofertas. Eu vou ler esse versículo para vocês na versão A Mensagem. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Queridos, a palavra está dizendo para nós que esse é o momento de nós honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, trazendo a Ele não o que sobra, não o que dá, não o que restou, mas trazendo a Ele o primeiro e o melhor. Você que é da nossa igreja sabe que o dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus faz chegar à sua mão. Você tem consciência de que é o Senhor que dá saúde a você, que dá força, que traz oportunidades, que traz promoções, que multiplica tudo aquilo que faz chegar à sua mão. E por que a honra é para o primeiro? Assim como no aniversário, a honra é para quem recebe o primeiro pedaço. A honra também deve ser dada ao Senhor. A primeira parte deve ser dada a Ele. Amém? E as ofertas é aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Amém? Então, eu queria trazer essa consciência para você. Todas as vezes que você vier ao culto, antes de sair de casa, fala com o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Pergunta a Ele: Senhor, o que o Senhor deseja que eu oferte hoje? Amém? O quanto o Senhor deseja que eu oferte, vai ser com toda alegria e de todo o meu coração. Não deixa para chegar aqui, quando você chegar no momento dos dízimos das ofertas, você pensar: agora é a hora da oferta, vou ver aqui o que tem. Não, se organiza, amém? Recebe essa palavra no seu coração, se programa, consulta o Espírito Santo, Ele é o seu ajudador, Ele vai te inspirar e colocar algo no seu coração para você poder ofertar ao Senhor. Eu quero dizer para você que aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar que você pode investir. E certamente vai ser rendida ao Senhor graças por tudo aquilo que você tem trazido. Os seus dízimos que você devolve e as ofertas que você traz até aqui. Amém? Amém. Você pode separar o seu dízimo ou a sua oferta nesse envelope. Se você trouxe físico, o envelope está na sua frente. Se você deseja fazer isso através do Pix ou do QR Code que está aqui no nosso telão, você também pode fazer através do cartão de crédito, do cartão de débito ali atrás, com a nossa tesoureira. E você que está assistindo o culto online, você também não pode ficar de fora desse momento, tá certo? Você pode fazer através de transferência bancária ou através do Pix também. O que não pode é você ficar de fora, porque nós também estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos dizimando e ofertando. Amém? Você separou aí o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo. Te rendemos graças pelo privilégio que nós temos de poder devolver os nossos dízimos e trazer ofertas ao Senhor, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, esses dízimos e essas ofertas abençoadas e a sementeira de cada um dos meus irmãos sendo multiplicada e eles colhendo a 30, a 60 e a 100 por um. Tudo que eles têm semeado nessa obra, em nome de Jesus. Pode vir com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Gente, muito obrigado, vocês são um sucesso. Você está animado nessa noite de estar aqui? Amém. Se você não está, vai comunicando aí ao seu espírito, à sua mente, para você ficar, amém?
porque nessa noite nós vamos receber a poderosa palavra de Deus. Já participamos de um tempo de louvor maravilhoso, irmãos, e isso transforma as nossas vidas, salva as nossas almas, amém? E nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, aquele que é mais importante na nossa vida, aquilo que é tudo para nós, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu queria que, antes da gente começar, você curvasse a sua cabeça, para a gente fazer uma breve oração. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela sua palavra, pelo seu Espírito que está aqui nesse lugar. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Transforma, Senhor, as nossas mentes, instrui o nosso coração, Pai, acerca da sua palavra, para que possamos viver verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não queremos, Pai, sair desse lugar da mesma forma que entramos, mas queremos ser transformados pelo conhecimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na quinta do poder. Amém? Uma quinta-feira, quintas-feiras, né, que foram separadas para que a gente possa falar sobre temas de matérias do Rema. Amém? Você já viu que as duas quintas-feiras passadas foram temas maravilhosos. E eu tenho certeza que nessa noite Deus tem algo para falar acerca desse tema que a gente vai tratar aqui comigo e com você. E o tema que eu escolhi, o tema que eu quero ministrar é a matéria Gálatas. Esse é o momento que você pula, corre, dá uma carreira na igreja. Oh, Gálatas, muito massa, né? Muito bom. Mas, irmãos, apesar de o nome não ser tão chamativo, né? Porque a gente espera, eu queria ouvir sobre escatologia, sobre a autoridade do crente, queria expulsar um demônio. Queria saber como é que faz para expulsar os demônios. Queria curar os enfermos, saber como eu faço para ser guiado pelo Espírito. Mas Gálatas, o que é que eu vou aprender sobre a matéria de Gálatas? Irmãos, a carta aos Gálatas, né, a região da Galácia, contém verdades que são preciosíssimas para mim e para você. E nós deveríamos gastar muito tempo estudando essa carta que Paulo escreveu para essa região, amém? Paulo foi o escritor da carta aos Gálatas, foi uma das primeiras cartas, se não a primeira que o apóstolo Paulo escreveu para instruir as igrejas que ele tinha aberto naquela região, amém? A Galácia, irmãos, não era uma cidade, era uma região, a região onde hoje fica o país da Turquia. E lá existiam várias igrejas em vários locais. E o que estava acontecendo lá para que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta? Se você for ler, você vai ver que o tema principal dessa carta é Paulo rebatendo ou combatendo o pensamento judaizante da época, que estava entrando na igreja. Ou seja, os judeus eles estavam se convertendo, eles estavam participando das reuniões da igreja, amém? E aí, ao longo do tempo, eles estavam começando a inserir a sua doutrina judaica no meio da igreja e o povo estava aceitando. E quando Paulo ouve falar disso, ele tem a necessidade de escrever para combater esses temas judaizantes, amém? E que temas são esses? Você vai ver os judeus pregando sobre salvação por obras, o que muito crente acredita que existe ainda hoje. Então esse é um tema, irmãos, muito importante para que a gente aprenda. A salvação ela não vem das obras, mas pela graça, mediante a fé. Você vai ver Paulo falando sobre a redenção em Cristo Jesus, porque parece que eles estavam esquecendo disso. Você vai ver Paulo combatendo as obras da carne, porque tinham homens religiosos que estavam pregando a palavra, mas não estavam vivendo, estavam praticando toda sorte de impurezas na carne. Então ele fala sobre as obras da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre a bênção de Abraão, a tão famosa bênção de Abraão que nos enriquece, amém? A bênção de Abraão que Cristo fez chegar até nós é tratado nessa carta. Então você percebe, irmãos, quantas coisas preciosas, maravilhosas a gente pode aprender estudando essa carta. E não tinha de jeito nenhum como eu tratar todos esses assuntos aqui nessa noite em 30 minutos. Então eu queria pinçar um assunto desses para que a gente possa falar aqui, amém? E eu queria falar sobre redenção, sobre ser redimido, né? Sobre ser redimido em Cristo, sobre redenção. E você pode se perguntar, mas eu não entendo muito bem o que é ser redimido. E eu estava ali pensando, meditando, e eu acho que eu tenho um exemplo que pode te ajudar. Quem aqui gosta de futebol? Você já viu quando acontece alguma coisa no jogo e alguém faz um gol contra? E aí você
a pessoa do mundo, né, vai lá, xinga até a 7ª geração da vida daquele jogador. E aí, de repente, aquele cara está lá no campo, ele vai e faz um gol, a favor agora. Amém? E aí a gente começa a se alegrar, ainda não deu para ele chegar lá não. Mas ele continua jogando, ele vai e faz outro gol. E aí a gente se anima ainda mais. E aí ele continua jogando, ele vai lá e faz 3 gols. E aí você diz, agora sim ele se redimiu. Ou seja, ele fez algo que foi muito ruim. Mas em compensação daquilo que foi algo muito ruim, ele fez algo que foi muito bom, que foi muito além daquilo que ele tinha feito de ruim. Então ele fez o quê? Ele se redimiu. Na nossa vida, irmãos, a gente fez algo que foi muito ruim. Não por nós mesmos, mas a humanidade em Adão recebeu algo que foi feito, que foi muito ruim, que foi a natureza do pecado. E aí, devido à natureza do pecado, o homem ele foi desconectado de Deus. Ele foi tirado da presença do Senhor. Amém? Não podia mais se conectar plenamente com Deus. Mas aí vem Jesus, irmãos. Ele paga o nosso preço, ele nos substitui naquela cruz onde era o meu e o seu lugar. A gente deveria ter morrido por causa do pecado. E quando eu falo sobre morte, a gente está falando sobre a morte eterna, a segunda morte, não sobre a morte física. Apesar de a morte física ser uma consequência do pecado, amém? Então, Cristo nos substituiu, irmãos, e Ele nos redimiu. Ou seja, a gente fez algo muito ruim e Deus estava triste com a humanidade. Mas aí o próprio Deus vem na forma de Jesus, o Filho, a palavra que era Deus e se fez carne, morreu por nós, e aí Deus olha para a humanidade redimida em Cristo e diz, agora sim eles estão redimidos. Então agora sim eu vou habitar dentro deles. E aí Deus, irmãos, passa a habitar dentro de nós, através do Espírito Santo, o poder, irmãos, criador do universo habitando dentro de nós. Se a gente tem consciência disso, a gente não vai temer o diabo. Se a gente tem consciência de Deus dentro de nós e da redenção que nós temos em Cristo, a gente não vai temer enfermidades, a gente não vai temer a miséria. Amém? Porque nós temos consciência que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Vamos voltar um pouquinho, vamos do 11. Gálatas 3, 11. Diz assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E aí no 13 ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãos? Essa palavra resgatou, aqui na minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, mas se você ler outras versões, a versão NVI, por exemplo, ele vai dizer que Cristo nos redimiu. Então essa palavra resgatou, o sentido original dela é redimir, é tornar puro, é tornar santo, é tornar você apto para estar na presença do Senhor. E para a presença do Senhor estar dentro de você. Porque nós cremos que nós não entramos e saímos da presença de Deus, porque ela está conosco em todo o tempo. Porque Cristo, irmãos, nos redimiu. E aí você vê ele falando sobre a maldição da lei, né? Você vê ele combatendo esse pensamento judaizante. Quando ele fala, irmão, sobre a maldição da lei, ele está falando sobre o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28. A partir do versículo 15, né? A maldição da desobediência, ou a maldição da obediência. E o que é que esse texto fala? Fala de toda sorte, irmãos, de miséria, toda sorte de doenças, a morte espiritual, morte física, é o que ele vai tratar lá. Se você ler os versículos anteriores, ele vai dizer que se você praticar a lei, ou seja, ser obediente a Deus, você vai ter uma série de coisas boas.
Mas se você desobedecer, você vai ter uma série de coisas ruins acontecendo na sua vida. Agora, deixa eu te dar uma revelação. Ninguém, irmãos, exceto Jesus, era capaz de cumprir a lei. Ou de guardar a lei e não desobedecer em nada. Então, todos os judeus, eles estavam fadados, e os gentios também, fadados ao fracasso, à morte, à doença, à miséria. Eu e você, irmãos, estávamos fadados à doença, à morte. A gente iria ficar doente e teria que aceitar aquilo por conta da maldição da lei. Amém? Eu queria que colocasse aqui na tela lá, Deuteronômio no capítulo 28. E aí, quando Paulo fala sobre Cristo ter nos resgatado da maldição da lei, ele está falando sobre esse texto, porque os judeus que estavam, irmãos, entrando na igreja, eles estavam ensinando as verdades, ou as coisas que eles achavam que era verdade, de Deuteronômio 28. Ele estava ensinando as pessoas, eles estavam, ensinando as pessoas, olha, se você obedecer a Deus, vai ser só bênção. Agora, se você desobedecer, se prepara, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Irmãos, isso era um peso, um jugo que ninguém podia levar, porque ninguém ia conseguir guardar todos os preceitos da lei, amém? Lá Deuteronômio 28, abre aí. Deixa eu abrir aqui. Eu vou ler só alguns versículos. A partir do verso 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha aí, que profecia maravilhosa, né? Começa bem, ó. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Está falando sobre finanças, sobre os bens. Maldito o fruto do teu ventre. Está falando sobre a sua família, a sua posteridade. E o fruto da tua terra, novamente sobre os bens. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a peste ou a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, A tísica é tipo uma tuberculose. E a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá, até que você pereças, ou seja, até que você morra. Está falando sobre morte. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. E por aí vai. No final desse texto, você vai ver ele dizendo que toda sorte de doenças, a não ser essas que estão aqui, ou seja, todas as doenças que existem, as que foram descobertas depois disso aqui, tudo isso, irmãos, fazia parte da maldição da lei. Amém? Não é maravilhoso a maldição da lei? O que os judeus estavam querendo implantar na igreja. E eu já quero, irmãos, abrir um parêntese aqui e explicar para você aquilo que está falando aqui, O Senhor te fará cair nessas doenças, o Senhor trará sobre ti. Amém? Aqui a gente tem um pouco de equívoco na tradução da Bíblia. Porque no hebraico, a gente tem dois modos dos verbos operarem. Um modo causativo e um modo permissivo. É diferente da nossa língua ocidental. O hebraico é uma língua oriental. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender essas coisas porque a gente vive num mundo ocidental, ou seja, uma cultura totalmente diferente. Mas aqui, irmãos, o verbo ele tem esses dois sentidos, o causativo e o permissivo. E a gente crê e entende que quando a Bíblia fala sobre essas coisas, não é que Deus trouxe essas doenças ou fez chegar, mas Ele permitiu. Ou seja, Deus, irmãos, dotou o homem de livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você quiser. Até o versículo 15 ele disse, olha, se você fizer o que é bom, vai ser só bênção. Agora, se você desobedecer, por causa do pecado de Adão, essas coisas entraram no mundo e a humanidade está fadada a passar por elas. E é tanto, irmãos, não era isso a vontade de Deus que Ele mandou Cristo Jesus para nos livrar de todas essas coisas. Então, Gálatas 3,13, ele traz esse texto, irmãos, ele traz uma verdade que é maravilhosa para mim e para você.
Talvez você ainda não compreenda um pouco disso, mas se esforça para que isso desça da sua mente para o seu coração. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele está falando, irmãos, sobre Cristo nos resgatar da maldição da lei, ele está dizendo que Cristo te tirou da miséria. Você era fadado a uma vida miserável. Quando eu falo de vida miserável, eu não estou falando só sobre finanças. Sobre finanças também, a gente era fadado a ter uma vida miserável. Amém? Mas quando a gente fala sobre prosperidade, sobre ter uma boa vida, irmãos, prosperidade vai muito além de finanças. Prosperidade é bem-estar, prosperidade é contentamento, é ser completo. Prosperidade, irmãos, é você estar bem, ainda que você não tenha dinheiro. Ao contrário do mundo, né? Que é regido por fora. Se tudo vai bem, eu estou bem. Se tudo vai mal, eu estou mal. Mas alguém que é próspero e cheio do Senhor no seu coração, o mundo lá fora, irmãos, pode estar explodindo. Você está bem, em paz, em alegria. Amém? Isso é prosperidade. Mas a vontade do Senhor, irmãos, é que a gente desfrute de prosperidade plena nas nossas finanças. Ou seja, Deus deseja que você seja rico. Você lembra que depois do versículo 13 ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei para a bênção de Abraão chegar até nós, que éramos gentios, ou seja, separados de Deus. Irmãos, a bênção de Abraão, ela inclui riquezas. Quando Deus fala com Abraão, as primeiras vezes, ele promete a Abraão que o faria um homem rico. E se você ler a história de Abraão, você vai ver a Bíblia dizendo que ele era riquíssimo. Essa bênção está disponível, irmãos, para mim e para você. Uma prosperidade financeira disponível. Ser disponível não significa que você esteja desfrutando, porque há uma parte nossa de receber aquilo, de crer naquilo, de confessar essa verdade. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que você seja rico, porque você precisa transparecer para o mundo a glória de Deus, a luz de Cristo. Você precisa ser como Cristo. Ora, Cristo era rico, irmãos. Jesus era rico, tinha casa de praia, vestia as melhores roupas, tinha um tesoureiro, tinha dinheiro para alimentar 200 pessoas, 5.000 pessoas. Você acha que Jesus era pobre? Às vezes a gente entra nesse entendimento errado de achar, a gente até canta, né, quando é criança, pobrezinho nasceu em Belém. Irmão, Jesus era rico. A roupa que ele vestiu no dia da sua morte, os soldados que eram bem remunerados para ser soldados, eles brigaram e rasgaram aquela roupa para cada um ficar com um pedaço daquele tecido. De tão caro, irmãos, que era. Então Jesus era rico, e ser cristão é ser como Cristo. Se Cristo era rico, irmãos, e ele morreu para que a bênção de Abraão, que fez ele rico, chegasse até mim, então eu vou receber pela fé. E a fé, irmãos, ela recebe, ela crê, ela fala. Esse é o espírito da fé. Crie, por isso eu falei. Então, se a riqueza financeira ainda não se manifestou na sua vida, que tal você crer nisso e começar a falar? Começa a falar, irmãos, a bênção de Abraão está sobre mim. Eu sou um homem rico, eu sou uma mulher rica. A bênção de Abraão, que enriquece, está sobre mim. A Bíblia diz que na casa dos justos há prosperidade e há também riquezas. Há prosperidade e riquezas, bem-estar, contentamento, paz, alegria e também riquezas. Eu sou justo, então na minha casa há prosperidade e riquezas. Haja prosperidade e riquezas. Haja prosperidade e riquezas. Irmãos, eu declaro, todo mundo que faz parte dessa igreja, Verbo da Vida em Teresina, em 2023, desfrutando de prosperidade e riquezas abundantes. Em nome de Jesus. Creia nisso, comece a falar isso todos os dias, em todo tempo. A bênção de Abraão, que enriquece, está sobre mim. A pobreza era parte da maldição da lei, mas Cristo me resgatou e me fez rico e justo. Isso deve estar, irmãos, na nossa boca. Amém? Então ele nos livrou, nos resgatou da miséria. Ele nos resgatou, irmãos, da enfermidade. Aleluia. E quando ele fala sobre enfermidade, irmãos, ele fala sobre todo tipo de enfermidades. Como eu disse, a maldição da lei era todo tipo de enfermidade. Enfermidades no corpo, enfermidades na mente, enfermidades em qualquer sistema que faça parte do seu corpo, do seu cérebro. Amém? Qualquer enfermidade, irmãos, a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por meio das suas pisaduras. Porque um dia, irmãos, ele apanhou, ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi deslacerado.
a carne dele, o sangue dele foi derramado, ele teve uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele foi chicoteado, irmãos, até o ponto de quase morrer, antes de ir para a cruz. E tudo aquilo por um motivo. Você não vê, irmão, Jesus em nenhum momento se estribuchando para sair daquele lugar, porque ele sabia, irmãos, que cada chibatada daquela era uma doença que ele estava levando para não estar no seu corpo. Cada vez que alguém batia em Jesus, era uma doença que era para estar em nós e hoje pode não estar, porque fomos resgatados da maldição da enfermidade. Aleluia, isso é precioso, irmãos. Às vezes, quando uma enfermidade se manifesta no nosso corpo, ou na nossa alma, na nossa mente, sabe, o desespero ele vem, ele tira a paz, ele rouba a prosperidade, a enfermidade ela rouba as suas finanças, porque você vai gastar tubos e tubos de dinheiro, muito dinheiro comprando remédios, fazendo tratamento. Então, irmãos, a enfermidade é algo diabólico, que vem para roubar, matar e destruir. Mas a vida de Deus, irmãos, Cristo nos resgatou para que a gente tenha uma vida em abundância, sem enfermidades. Então, se tem alguma enfermidade se manifestando no seu corpo, assim como a pobreza, você pode dar uma ordem para ela sair. Você diz, ei, enfermidade, dor de cabeça, enxaqueca, tuberculose, AIDS, câncer. Você faz parte da maldição da lei. Mas deixa eu te dizer, Cristo me resgatou da maldição da lei. E eu sou curado e sarado. Se necessário for, irmãos, você confessar isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes, faça. Funciona, irmãos, a fé ela funciona. Feche toda e qualquer porta que você tenha aberto, sem consciência para o diabo. E viva a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Sabe, o irmão Reagan, ele fala em vários livros, né? Inclusive um desses livros que ele fala essa história é esse livro, Redimidos. Um livro maravilhoso, que você pode sair daqui e encontrar lá no Verbo Shop. Irmãos, você vai gastar, eu não sei quanto é que ele está custando hoje. Na minha opinião, ele deveria custar, assim, no mínimo, uns 10 mil reais. Mas ele deve estar custando ali uns 11, 12 reais. Se você souber, irmãos, as verdades que tem nesse livro. Aqui nesse livro ele vai contar a história de uma irmã, uma médica, né? Que viveu na década de 50 ou antes disso. O nome dela era doutora Yeomas. E ela era convertida, ela era cristã, mas ao longo da sua vida ela esfriou na fé. Ela ficou desviada, né, como ele mesmo fala no livro. E ela era médica, irmãos, dava aqueles plantões malucos. E aí ela começou a se medicar, se drogar com medicamentos para ela poder conseguir dormir. Porque ela estava naquele ritmo, né? Eu imagino que algum tipo de síndrome de burnout ou um esgotamento. E aí ela começou a se medicar, tomando morfina, tomando alguns medicamentos para poder dormir. Chegou o ponto que ela estava viciada nesses medicamentos. Começou a ficar louca, começou a não dormir mais, começou a perder a sua paz, a sua saúde. As pessoas chamavam ela de praticamente um esqueleto humano. Mas sabe, irmãos, um dia essa mulher ela creu nas verdades da palavra e ela foi salva. Ela foi restaurada, né? Ela se reconectou com o Senhor. Ela desfrutou de saúde divina, de cura divina. E ela abriu, junto com a sua irmã, se eu não me engano, ou uma amiga, ela abriu, irmãos, como se fosse um hospital da fé. E ela chamou esse lugar de o lar da fé. E aí o irmão Reagan, ele fala que um dos testemunhos que aconteceram lá foi uma irmã, uma mulher que chegou lá com tuberculose. Ia todo tipo de gente para lá e não era para ser só tratado como um médico, mas era para ouvir as verdades da palavra e ser curado através daquilo. E essa irmã, ela chegou lá e a receita para ela era, você vai dizer, ela tinha tuberculose, amém? Você vai dizer todos os dias, a tuberculose fazia parte da maldição da lei, mas Cristo Jesus me resgatou da maldição da lei e eu sou curado. Essa era a receita dela, era o que ela tinha que fazer. E aí ela começou a fazer. Nos primeiros dias ela ficava lá internada nessa casa, né? Lar de fé. Ela ficava lá internada e ela começou a dizer isso. A tuberculose faz parte da maldição da lei, mas Cristo Jesus me resgatou da maldição da lei. E aí ela voltava para se encontrar com a doutora Yeomas e ela dizia, olha, eu estou falando o que você falou, o que você disse para eu falar, mas não está funcionando. Ela disse, só continua falando. E aí ela voltava para o quarto e começava a falar. Isso se repetiu, irmãos, por muitos dias. Ela deve ter dito isso, como ele fala no livro, milhares de vezes. A tuberculose faz parte da maldição da lei, mas Cristo Jesus
já me livrou, me redimiu, me resgatou da maldição da lei. E aí um dia ela disse que estava lá embaixo, né? Dá a entender que eram 2 andares ou mais. Ela estava lá embaixo e escutou essa mulher gritando lá no quarto. E de repente ela veio correndo ao encontro dela e disse: irmã Eumas, eu entendi que Cristo levou sobre si as minhas enfermidades e eu sou curada. Ou seja, aquilo de tanto ela falar, irmão, se tornou uma revelação. E quando se torna uma revelação, se torna uma realidade. E ela viveu, irmãos, e o corpo e a tuberculose que estavam se manifestando no corpo dela tiveram que obedecer à declaração da fé. E aquela mulher foi totalmente restaurada. E às vezes, irmãos, algum sintoma de enfermidade vem sobre o nosso corpo e a gente quer dizer uma vez: eu sou curado, toma um Tilenol e vai dormir. Eram milhares de vezes. Se for necessário, irmãos, milhares de vezes, vai parecer que nada está acontecendo. Por fora, talvez você vai achar, isso não está funcionando, mas continua, persevera. Cristo me resgatou da maldição da lei. Seja isso na sua vida financeira, a bênção de Abraão que enriquece está sobre mim. Seja isso, se alguma enfermidade está no seu corpo, você é ilegal no meu corpo, Cristo me resgatou, sai agora em nome de Jesus. Eu sou curado, eu sou sarado, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Aleluia. Irmãos, isso é uma verdade. Começa a crer com o coração e falar com a boca. E a terceira coisa, irmãos, que ele fala que Cristo nos resgatou foi da morte. E às vezes a gente tende a achar que isso é um pouco menor, né? Todo mundo vai morrer um dia se Cristo não voltar. Mas, irmãos, ele não está falando novamente sobre a morte física. Se a gente tivesse assim, uma centelha de ideia do que significa eternidade, a gente dava um outro valor para isso. Essa vida, irmãos, que a gente vive aqui nessa terra vai passar. Isso é um fato. Amém? Vai acabar. Um dia nós vamos estar com Cristo, vamos reinar com Ele por 1000 anos nessa terra, e depois disso a gente vai entrar em um tempo em que a Bíblia chama de estado eterno. Se a gente tivesse ideia do que é a eternidade, irmãos, mas a gente vive preso numa gaiola chamada tempo, e a gente não tem ideia do que é viver fora disso. Mas se a gente tivesse, a gente ia valorizar. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da morte. A morte, irmãos, a morte espiritual que ele fala, a segunda morte, ela fadava o homem a viver a eternidade separado de Deus e sofrendo em um lugar físico chamado lago de fogo que arde com enxofre. E se a gente tivesse, novamente eu falo para ficar bem massificado na sua cabeça, se a gente tivesse, irmãos, ideia disso, a gente dava valor. Não é que a gente não dá valor, mas a gente estava, irmãos, animado. Quando algum pregador, alguém falasse, a gente lesse: rapaz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, a gente ia sair correndo, pulando, gritando. Amém? Cristo, irmãos, nos resgatou da maldição da morte. Ele te fez justiça. Está diante de Deus, aquilo que separava o homem de Deus. Lembra quando Jesus morreu, irmãos, aquele véu que ficava separando o santo lugar do Santo dos Santos, aquele véu simbolizava a humanidade separada de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, ele foi rasgado. Ou seja, aquele véu, irmãos, era a carne de Jesus. A presença de Deus que estava dentro dele, quando a sua carne foi rasgada, a gente teve acesso. Por meio da redenção, a gente é conectado com Deus. E a gente só consegue desfrutar de prosperidade, alegria, paz, a prosperidade financeira. A gente só consegue desfrutar de saúde divina, de cura divina, porque um dia Ele nos resgatou da maldição da morte, nos reconectou com Deus, nos fez justiça. A Bíblia fala, irmãos, que existia um escrito de dívida que constava contra mim e contra você. Mas Ele rasgou, cancelou e encravou isso na cruz. Ou seja, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê alguém justo, alguém limpo. Jesus resolveu o problema do pecado. Amém? E quando eu falo sobre resolver o problema do pecado, irmãos, eu não estou falando sobre uma prática de pecado. Eu não estou falando sobre uma obra pecaminosa. Eu estou falando sobre uma questão de natureza. Eu falei um pouco sobre isso ontem na aula do discipulado. Mas o pecado, irmãos, quando Adão cometeu, ele não é que ele só cometeu uma obra, uma prática. Ele mudou a natureza da humanidade para uma natureza pecaminosa, afastando o homem de Deus. Mas quando Jesus morreu, ele não resolveu os problemas dos pecados, das práticas de pecado, porque isso existe até hoje. E alguns cristãos ainda caem. E o que faz quando cai em pecado? Se arrepende.
fica triste, se arrepende, pede perdão a Deus. E Deus, em sua grandiosa misericórdia, nos perdoa e nos purifica, nos limpa e nos torna de novo. Nos toma de novo. Amém? Não é que quando você peca, você sai da presença de Deus ou deixa de ser filho, mas o pecado, irmãos, ele desagrada a Deus. Mas a gente não estava falando sobre uma obra de pecado, uma prática, a gente estava falando sobre natureza. E assim como Adão perverteu a natureza humana por causa do pecado, Cristo resgatou essa natureza. E a natureza humana sem pecado, irmãos, você está de novo digno de estar na presença de Deus. Ou seja, Deus olha para você e diz, agora ele se redimiu. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A carta aos Gálatas nos ensina essas verdades. Se você quer aprender mais sobre isso, você pode fazer o rema. E por que a gente deve fazer o rema para aprender sobre isso? É para a gente ter conhecimento. Irmãos, o que é pregado no rema não são palavras de sabedoria humana, mas é manifestação de poder. Quando a gente fala sobre manifestação de poder de Deus, irmãos, a gente não está falando sobre você correr na igreja, babar, flutuar, curar enfermos, também é. Mas é a manifestação do poder de Deus através do ensino, através da palavra, renovando a nossa mente. Não é uma pregação, irmãos, não é um ensino mental, não é um ensino comum que você aprende em uma faculdade, que você aprende numa escola. É um ensino sobrenatural que transforma as nossas vidas. Lembra? A Bíblia diz em João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não precisa mais, coisa linda, participar de culto de libertação, não precisa mais pular a fogueira santa, botar o copo d'água em cima da televisão para ser curado. Porque Cristo te resgatou da maldição e te fez justo. E o que faz a gente viver? Conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o rema é uma ferramenta, irmãos, de Deus poderosa para que a gente viva essas realidades. Redenção, cura, prosperidade. Você vai ter a matéria Gálatas no rema. Você vai ter a matéria justiça de Deus. Você vai ter a matéria Cristo, aquele que cura, a autoridade do crente. É aquilo que você tem, é aquilo que você é aquilo que você pode em Cristo. Você vai ter conhecimento dessas coisas. Amém? Então, irmão, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Você que ainda não fez, vai lá, faz a sua matrícula. Certamente, irmãos, a sua vida vai ser transformada, assim como a minha foi um dia e tem sido até hoje, por meio do conhecer e ouvir essa palavra. A Bíblia diz, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Amém? Quando eu escuto e a palavra se torna uma realidade no meu coração, a ponto de sair da minha boca com uma declaração de fé, aquilo passa a ser realidade. Então não aceita aquilo que o diabo tem tentado colocar na sua vida. Deixa que a confissão da fé esteja na sua boca. Cristo me resgatou da maldição da miséria, Cristo me resgatou da maldição da enfermidade e Cristo me resgatou da maldição da morte. Amém? Fica de pé. Aleluia. Deus é bom. Eu queria saber, irmãos, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você está aqui nessa noite e você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente está aqui nessa noite para te ajudar, para orar junto com você, e você vai sair daqui como um filho de Deus. Isso não é uma mudança de igreja, isso não é uma mudança de religião, mas isso é uma mudança de vida. É uma mudança de natureza. Amém? Se você está aqui nessa noite e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus? Ou por acaso você chegou até esse lugar e você veio a esfriar nos seus caminhos com o Senhor, você veio a perder velocidade durante a sua carreira, e nessa noite você quer se reconciliar com Cristo. Essa é a sua hora. Tem alguém que quer receber Jesus ou se reconciliar? Todos salvos? Amém. Tem alguém que quer receber o batismo com o Espírito Santo e ter a evidência bíblica de falar em outras línguas, de orar em outras línguas, de se edificar, de crescer, de participar dos dons espirituais em operação?
Amém? Alguém quer receber o batismo do Espírito Santo? Faz um sinal com a sua mão. Esse é um presente, irmãos de Deus, para nós. Tem alguém que ainda não é batizado e quer receber? Todos cheios. Tem alguém que chegou aqui nessa noite com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para sair daqui totalmente curado e restaurado. Tem alguém que quer receber imposição de mãos para cura? Glória a Deus. Tem uma pessoa? Você pode vir até aqui à frente. Aleluia. Fica conectado, irmãos. A unção de Deus está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Qual é o problema disso? Está sentindo ela agora? Olha, como eu falei, a Bíblia diz que Cristo, Ele já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Você crê nisso? Então essa dor está ilegal na sua coluna. E o mesmo Jesus que disse isso, Ele disse que se a gente colocar as nossas mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Você crê que isso é verdade? Então, quando a gente colocar as mãos sobre a sua coluna, sobre a sua cabeça, o poder de Deus, ele vai vir sobre o seu corpo e você vai sair daqui sem dor. Amém? Me caga aqui, por favor, me ajuda. Coloca a coluna. Lombar, aqui, embaixo. Glória a Deus. Levante suas mãos. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Cumpra a sua palavra. Aqui estão as nossas mãos. É você quem faz, é você quem opera. De fato, o Senhor já fez. Nós declaramos cura sobre esse corpo agora, em nome de Jesus. Curada e sarada. Toda dor saindo agora, em nome de Jesus. Dor, você tem o nome e você está abaixo do nome de Jesus. Então saia agora. Eu declaro ela nunca mais sentindo essa dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor saindo agora mesmo. Curada e sarada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou curada. Cristo Jesus já levou as minhas dores. E pelas suas pisaduras, eu sou curada. Eu sou curada. Eu sou curada. Amém. Tá feito. Tá doendo ainda? Passou? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra funciona. Amém, irmãos? Aleluia. O Senhor é bom. Todos curados, sarados, cheios do Espírito Santo, salvos, cheios da graça e sabedoria. Amém? Então a gente está chegando ao final. Mas antes de você sair, eu te incentivo a passar lá no Verbo Shop e adquirir esse livro, irmãos. Assim como ele e outros que vão falar sobre cura divina, sobre redenção. Mas esse, irmãos, você vai encontrar tesouros preciosíssimos sobre redenção, sobre aquilo que está escrito em Gálatas. E você que ainda não fez, passa lá na nossa secretaria, faz a sua matrícula no Rema, irmãos. Dá um passo de fé. É do interesse de Deus que você aprenda sobre a sua palavra e transpareça a glória de Deus para a humanidade. Então não sai daqui sem ter a sua vida transformada através do conhecimento da palavra. Faz a sua matrícula no Rema, amém? Sábado a gente tem um culto de jovens aqui, vai ser poderoso, intenso, amém? Nós estamos transformando essa geração, então você não pode ficar de fora. Se você é jovem, vem para cá e nós vamos fazer, irmãos, uma grande festa para o Senhor. Sábado às 19 horas, novo horário, 19 horas, a gente vai estar aqui cultuando ao Senhor. Então, é isso, irmãos, vá na graça e na paz. Eu declaro um restante de semana, um final de semana abençoado. Boas notícias chegando e você desfrutando de tudo aquilo que te pertence em Cristo Jesus. Vá na paz e seja abençoado.